no ano que vem vai ter uma resposta. Doutor, e assim, falando em imagem, falando em lento também, teve o bendito caso do Daniel Alves, que acabou de ser inocentado agora lá na Espanha. O que se tem sobre isso? Porque acho que o que mais o pessoal tá chocado é dele ter mudado de versão, acho que 7 vezes, 5 ou 7 vezes, 5 né? vezes. 5 vezes. E mesmo assim ter sido inocentado, ou por falta de prova, eu não sei exatamente como é que deu esse caso, por que ele foi inocentado? Vamos lá. Eu coloquei na cena do crime 2 casos. O caso do Daniel Alves completo e o caso do Robinho. O caso do Robinho, eu consegui as gravações, as interceptações telefônicas que a polícia italiana ficou 1 ano grampeando o Robinho e os parceiros. 1 ano. 1 ano. Quando o Robinho falou e deu a entender que ele participou de um estupro coletivo, aí foi a prova definitiva. Então, quem quiser ver o caso completo do Robinho, do Daniel Alves, corre lá Na Cena do Crime. Mas vamos lá. Daniel Alves. Eu fiz o caso inteiro, tá? E o caso inteiro, ele começa com as mentiras dele. Que primeiro ele fala que não conhecia a mulher. Depois que conhecia, que não fez nada. E depois que conhecia e que simplesmente agarrou. E aí a coisa foi complicando para ele quando ele admite que entrou no banheiro com ela. Foi aparecendo imagem também, né? Foi aparecendo vídeo, etc. A imagem não tem. Porque dentro da boate não tem imagem. Em termos do banheiro, né? É porque o que aconteceu e eu consegui o que ela falou, o depoimento da vítima, que é uma moça de 23 anos. Ela alega que ela estava sim no camarote com o Daniel Alves e outras pessoas. Ela já conhecia anteriormente o Daniel Alves. Bebendo, ele começou a encostar nela, encostar, e ele fala para ela, vamos ao banheiro? E ela aceitou. Tá. Eles entram os dois no banheiro do camarote, que é uma coisa mais restrita. Não era um banheiro... Não era o banheiro público da boate. Então eles entraram lá. Então eu vou contar palavras dela e depois eu vou contar o que ele alega. E chegaram no banheiro, os dois dentro do banheiro, começaram a se beijar e ela até aí, tudo bem. Em dado momento, e eles permaneceram nesse banheiro 16 minutos. Foram 16 minutos, Dentro porque do tem banheiro. uma versão dizendo que ele ficou menos de 1 minuto. Não é então, verdade. é 16 minutos. Não é verdade. Que Ele ficou- 16 dá tempo de fazer muita coisa. Mas começaram com troca de beijos, a coisa foi esquentando. Em dado momento, ele começa a apertá-la de uma maneira inconveniente, querendo tirar a roupa dela. Ela falou, pô, não quero mais. Para. E aí ela foi sair do banheiro, ele não permitiu e teria trancado o banheiro. E aí ela alega que ela foi jogada ao chão com força, tirada a roupa dela, ele tira a parte de baixo da roupa dele e ele pratica o ato sexual. Praticou o ato sexual com ela. Bom, ele foi mudando de versão até quando ele percebe que ele tinha que falar a verdade dele. Porque a verdade é que os dois foram ao banheiro. Certo. Isso é indiscutível. Daniel Alves foi absolvido, mas vamos lá. Ele foi para dentro do banheiro e ele agora, ele confessou para o juiz, olha, eu realmente tive relação com ela. E ele tinha que falar que teve, por quê? Porque foi encontrado na roupa dela o sêmen dele. Então, era indiscutível que lá teve sexo no banheiro. Teve sexo no banheiro. E aí, ele alega, não, realmente teve sexo, eu menti porque eu sou casado, porque ia pegar mal, aquela coisa toda, mas agora que a casa caiu, eu vou contar a verdade, que é a verdade dele. Não, eu fui lá, nós transamos e eu fui embora. E depois eu fiquei abismado, ela dizendo que foi forçado e caracterizaria estupro. Bom, quando ela sai porque quando ele sai do banheiro, ele vai embora direto. E ela vai conversar com as 2 amigas que estavam no camarote. E ela, chorando, contando para as amigas, chega um segurança, vê ela chorando e pergunta, ela conta, e aquilo foi se levado à polícia. Bom, em primeira instância ele foi condenado, ficou mais de 1 ano preso. Teve que pagar fiança para sair, porque a justiça entendeu que ele tem o direito a recorrer e para recorrer em liberdade, sem poder sair da Espanha. Ok. Agora, a surpresa é que ele foi absolvido. 3-0. 3-0. Mas eu quero dar uma explicação. Eu tive vários casos que eu acompanhei
em que o juiz fala assim, isso aqui no Brasil, não sei como é que funciona na Espanha, o juiz fala assim, Marcão, olha, o inquérito policial trata de um crime de homicídio, conta fulano e tal, papapá, papapá. A polícia arrecadou provas, papapá, papapá. Aí o juiz fala assim, várias sentenças, tudo leva a crer que o acusado matou, mas não foi apresentado provas suficientes para que esse magistrado impute uma condenação. Porque no Brasil existe a condenação assim, que o juiz fala, condena o réu porque não houve crime, condena o réu porque ele não participou, e tem um dos incisos, que é o inciso 6º, condena o réu porque não tem provas suficientes. Não adianta um pouquinho de prova. O juiz de direito, muitas vezes ele é criticado, porque o juiz tem que ter um certo volume de prova para dizer, é você. Se é só um pouquinho de prova, o juiz absolve. Então, lá, eu não sei como é que é juridicamente, mas ele foi absolvido, então todo mundo tem que dizer hoje que o Daniel Alves foi absolvido. A defesa, que é uma doutora, uma advogada, ficou muito chateada com a decisão, teceu críticas e vai recorrer à terceira instância. Isso vai demorar. O Daniel Alves já está requerendo, é o direito dele, a fiança de volta. E uma indenização, né? 1 milhão de euros. E a indenização por ter ficado detido. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Sim. Se você é absolvido e pagou fiança, se devolve a fiança. E se você ficou preso ilegalmente, você vai exigir uma indenização. Bom, vai depender agora desse recurso, que ainda não foi feito. Parece que vai ser feito. E aí, daqui a algum tempo, não sei, 1 ano, 2 anos, sai a decisão final. Então, no caso do Daniel Alves, ele foi absolvido, apesar de que, agora absolvido, ele leva a menina lá, teve relação sexual, consentida e foi embora. Agora, o caso do Robinho é diferente. O caso do Robinho é também num camarote, não no banheiro, dentro do camarote. Robinho com os seus parças, mantendo relação sexual com uma menina embriagada. Muito embriagada. Então, houveram provas em primeira, segunda e em terceira instância lá, quando o Robinho é condenado a 9 anos. Ou seja, não cabe mais recurso. E aí, o italiano sabia que ele não pode ser levado para a Itália. Não há esse tipo de autorização. Mas a justiça italiana pediu, olha, então mantenha o Robinho preso aí pelo tempo necessário para ele cumprir a pena. E a justiça em Brasília decretou. Sim. E Robinho está preso lá no presídio dos famosos em Tremembé 2. Agora, o Daniel, no estágio que ele está, ele foi absolvido, ok. Então ele pode simplesmente, se ele quiser, ele pode mudar para o Brasil e ficar... Ah, sim, não. É? O passaporte dele tem que ser devolvido imediatamente. Passaporte, não há mais absolutamente nada contra ele, nada... Nem, que ele estava restrito, ele não podia sair da cidade, ele estava com uma série de restrições. E hoje também foi noticiado que a esposa dele está grávida. Exatamente. Então, agora... Então, mesmo com a possibilidade de recurso, mesmo na segunda instância, lá já é definitivo. Não. Até ser... No momento que você é absolvido, naquele momento, você tem que devolver, você tem que dar os direitos para ele. Ele é inocente. Ok? E aguarda o recurso. E vai aguardar o recurso. Ok? Mas a justiça espanhola, por exemplo, não exige que ele aguarde o recurso sem sair do país. Ele porque ele é absolvido hoje. Sim. O recurso, ele tem que ser tratado como absolvido. Agora, sim, em terceira instância. É como se fosse quase um novo processo, entre aspas, né? Não, é um novo julgamento. Ele está livre, é um novo julgamento. É um novo julgamento, porque você não tem mais como fazer prova. Depois do primeiro julgamento, é só você rever um julgamento. Mas não tem como você ouvir de novo as pessoas, não é nada disso. Tá? Mas eu entendo que a tendência agora, como foi 3-0, é ele ser absolvido também em última instância. Então ele volta agora à vida normal. Agora, que ele fez um papelão, ele fez. Sim. Porque ele é um cara casado. Tá? Ele casou com essa moça cedo, já tem filhos. Quer dizer, ele fez um papelão de ir numa boate sem a mulher, de a traição foi consumada. Relação sexual num banheiro, num chão de banheiro, que a gente sabe que banheiro não é limpo. Pode ser uma boate chique, mas é um banheiro. Então, que ele fez um papelão, não fez o papel de um homem decente, casado, de um cara sério nesse sentido, ele não fez. Se ele aprendeu com isso,
Se ele cresceu, tomara, para que ele possa ter a família dele, ele vai ter um novo filho e possa ser feliz. Mas que foi um papelão, foi um papelão. E digo mais, hein? Infelizmente, jogadores de futebol têm esse zum de ir em casa noturna e fechar camarote e lá ter coisa. E aí, às vezes, alguma mulher acha que ficou chateada por algum motivo ou foi estuprada e vai para a delegacia. E aí é problema na hora. Doutor, é uma vida tão maluca. O Neymar não entrou numa dessa porque ele filmou, não é? Sim. Porque se não tá filmando aquele papelão dele lá também, não é? A menina ia sair, falar que ele agrediu, que ele estuprou, que ele tudo, e aí a palavra dela contra ele vai, não é? Então ele entrou, ele não caiu numa dessa também porque ele filmou todo o programa. Ela que filmou, Foi na verdade. ela. A sorte foi que ela mandou o vídeo. Ela Exato. tinha um vídeo foi ela que filmou. num negócio lá que acabaram achando. Tanto que hoje em dia ele tem um cara que pega os celulares, né? Falaram que na última balada aí. Obrigado por ficar até aqui. Gostou do conteúdo? Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com a gente se encontra no próximo vídeo.